Semifinal do Mundial, Fluminense e Chelsea, PSG e Real Madrid, contratação do Flamengo bombástica, duvidosa, ou será que seria uma surpresa tipo foi Pablo Mari? E o pós-mundial no futebol brasileiro, o que podemos esperar dos clubes, das federações, da CBF? Vamos ver isso e muito mais aqui no Primeiro Maia Futebol Clube. Eu sou Bruno Maia, vou estar aqui com vocês, acompanhando o dia a dia do futebol brasileiro, do futebol mundial, trazendo notícia, resenha e muito mais. Então, vem pro clube! Então, pessoal, vamos ao primeiro tópico aqui do canal. Semifinal do Mundial. Fluminense e Chelsea e PSG e Real Madrid. E aí, o que se esperar desse Fluminense? Torcedor tricolor, já deixa aí nos comentários o que você acha que o Fluminense pode apresentar. Surpreender, acho que não é a palavra mais que pode ser utilizada com esse time do Fluminense. Não existe mais essa questão de surpresa. O Fluminense está surpreendendo, não, já é uma constatação o time do Fluminense no Mundial, né? Faltam 2 jogos para a final. Vamos ver como que Renato vai trabalhar a cabeça do jogador. Renato Gaúcho é um dos melhores treinadores do mundo em relação a essa parte de treinar a cabeça do jogador, a parte psicológica. Pode-se falar algo em relação à parte tática do Renato, mas em relação à parte mental dos times do Renato, é muito forte, muito bem focado e ele é um grande incentivador. Então, acho que esse diferencial agora pesa a favor do Fluminense. A gente sabe que os times europeus são mais frios, né? E o Chelsea é um time que chegou ali como se não quisesse nada. O Flamengo mostrou as fragilidades desse time do Chelsea e mostrou, acho que até o caminho das pedras para o Fluminense poder conseguir atacar. Palmeiras teve um azar, eu digo até azar, em relação ao jogo contra o Chelsea. O Chelsea resolveu jogar um pouco de bola, mas o Palmeiras foi desclassificado por uma falha do seu goleiro, que é um jogador que a gente não espera falhar. Da mesma forma que teve alguns jogadores que estão em baixa e outros que tiveram a jornada contra o Chelsea numa parte inferior do seu potencial. Eu acredito que passa o Chelsea, mas não vai ser vergonha nenhuma se o Fluminense passar. Acho que vergonha também não é nem a palavra. Eu acredito que o Fluminense tem a total capacidade de passar, por ser um Chelsea mais frágil. Ele é um time, entre aspas, não menosprezando, é um time fraco, perto de outros times que tem no campeonato. E até a força que o Fluminense mostrou, se mostrou mais forte do que o Chelsea. Mas o Chelsea vem numa situação de alta também, ele recuperou o futebol, então é um time que vai uma caixinha de surpresa. E a gente sabe que em relação a alguns jogadores que tem em relação à parte de decisão, de decidir um jogo, eu acredito que o Chelsea tem alguns jogadores a mais do que o Fluminense. Mas vamos ver. A capacidade defensiva do Fluminense está em alta, vai ter um desfalque e vamos ver o que o Renato vai armar. Se ele vai fazer um 3-5-2 de novo, vai voltar para um 4 na parte da zaga ali, por causa desse desfalque. Vamos ver o que ele vai arrumar. Mas vai ser um jogão bom de se acompanhar e talvez tenhamos um brasileiro. Tem completamente chance de termos um brasileiro na final. Não é nada para se dizer fomos surpreendidos, temos uma surpresa, não. Já é uma constatação. Do outro lado, um PSG que ele tomou um remédio amargo no campeonato, do Botafogo. Então, assim, eu acredito que o PSG até agradece o Botafogo daquela derrota, porque mostrou, temos que ter mais concentração e temos que ter muito mais foco e sabemos aonde que podemos ser feridos. O tipo de jogo, subir uma linha demais e não considerar o que pode acontecer contra a gente. A gente viu o jogo contra o Bayern, que foi assim,
A gente esperava talvez muito mais do Bayern do que do próprio PSG. O PSG jogou o futebol dele e o Bayern jogou abaixo do que jogou com o Flamengo, ou talvez o Flamengo, né? Eu acredito que acho que até mais esse ponto que eu vou trazer. O Flamengo não se mostrou tão páreo para o Bayern, porque o Bayern controlou o jogo ali da forma que quis, abriu dois gols, depois deixou o Flamengo jogar, viu que falou, opa, não posso deixar esses caras jogar porque senão eles podem me complicar, vamos acelerar o jogo, e fazia o que queria durante o jogo, né? Deixou o Flamengo jogar a hora que ele quis. Mas o Flamengo não vem ao caso. PSG, eu acredito que entra como favorito pela sua temporada, enfrentando um time que é uma metamorfose agora. Real Madrid está passando por uma transformação. O Xabi Alonso já trouxe o DNA dele, que veio lá da Alemanha, do Bayer Leverkusen, e já está conseguindo implementar. Faltam peças para ele, provavelmente ele vai pedir mais algumas contratações, devem vir jogadores ali para certas posições, principalmente a lateral esquerda. Temos visto que o Fran Garcia tem jogado bem, tem atendido ao que o estilo de jogo precisa, mas não é um jogador a nível de titular do Real Madrid. Pode ser uma grata surpresa para o Xabi Alonso ter garantido um bom banco, mas não é um jogador titular pela qualidade que a gente sabe do Real Madrid. E então, dito isso, eu acredito que passa PSG, né? E você, torcedor, o que você acha? Quem que passa desse confronto? PSG ou Real Madrid? Será que vão ter a surpresa, o artilheiro do campeonato ali, Garcia, Gonzalo? Será que ele vai conseguir trazer um tormento ali para a zaga do PSG? O estilo de jogo do Real Madrid vai conseguir dar uma sufocada de novo no PSG ali da mesma forma que foi o Botafogo? Vamos ver, né? Diz aí, torcedor, nos comentários o que você acha, e principalmente você, torcedor tricolor, que estiver acompanhando esse primeiro vídeo nosso aqui do canal. Quem que você gostaria de enfrentar na final? Pegar o poderoso PSG, que está sendo papão da temporada, que quer coroar o final da sua temporada com o Mundial, e pegou o Mundial mais difícil para ele ser campeão, né? Custou ganhar uma Champions, poderia já ser campeão mundial, e pegou o Mundial mais difícil para poder se tornar campeão mundial. Então você, torcedor tricolor, quer enfrentar PSG, que é o bicho papão atual, ou Real Madrid, que é o bicho papão de todos os tempos, que é o que detém mais títulos ali? Diz aí nos comentários aí pra gente. E vamos pro próximo tópico. Então, pessoal, vamos pro segundo tópico aqui do canal, né? A contratação bombástica do Flamengo. Bombástica, sim, por ter pego todos de calça curta, vamos dizer assim, calça riada. Mas antes disso, eu vou pedir aquela inscrição marota, ativa o sininho, deixa aquele likezão aí no clube e vamos fazer o clube crescer, igual o seu clube do coração. Vem com a gente. Vamos lá. Michael Johnston é um jogador escocês de nascimento, irlandês naturalizado, joga pela seleção da Irlanda, né? Estava defendendo o West Bromwich da segunda divisão da Inglaterra e vem como uma grata surpresa, vamos dizer assim. Grata porque a gente gosta quando os clubes acham uns jogadores e esse jogador corresponde. Então, vamos torcer agora para corresponder. Da mesma forma que foi o Pablo Mari, né? Em 2019, o flamenguista adora essas coincidências, né? Em 2019, trouxeram o Pablo Mari, todo mundo criticando, trouxe o cara da segunda divisão. Aqui, será que não teria o melhor? O cara chegou, fez o xerifão ali junto com o Rodrigo Caio e a gente sabe qual que foi o final. Esse ano, a mesma coisa, uma primeira fase de Libertadores do Flamengo ali meio capenga, passando por aperto, sendo surpreendido dentro do Maracanã da mesma forma que foi em 2019, vindo um cara de fora que ninguém espera de uma segunda divisão. O flamenguista já tá daquele jeito, já tá coçando, né, irmão? Mas é assim, Michael Johnston é um ponta esquerda, né? É o que a gente brinca aqui falando ponta esquerda, ele, o ponta ciscador, é o cara que ele gosta muito do drible, galera falando dos números dele, mas é um jogador que ele não é um finalizador, pelo que parece. Tem que se ver quais eram os times que ele jogava, com quem que ele jogava, para ver a capacidade até de colocar o potencial desse jogador para fora, porque muitas vezes a gente sabe que os jogadores que estão em volta potencializam o outro, né, as características daquele jogador. Ah, Bruno, mas disseram ali que as características é muito parecidas com o Michael com o Cebolinha.
poxa, esses dois caras já não estão entregando há muito tempo o principal da característica deles, que eram o drible, né, a velocidade. O Cebolinha não consegue desempenhar o papel que ele apresentou lá no Grêmio, foi para o Benfica, não conseguiu também. O Michael, ele não conseguiu, né? Então, falar que o Flamengo fugiu um pouco da característica do que foi prometido em relação à contratação, isso também não dá para falar. Ele falou, Felipe Luiz e Boto trouxeram a informação que procuravam um jogador com uma característica de ser um quebrador de zaga, né? Um cara que tem um drible e desmancha algumas marcações, porque o Flamengo é um time que ele propõe muito o time, então todos os times estão encostados no último terço do campo. Então é um jogador que ele está dentro da característica, da mesma forma que é o Luiz Araújo, que provavelmente vai voltar a jogar na posição que ele rende mais, que é na direita. E vamos ver como que vai ficar ali a parte de centroavante, se vai jogar com o Plata como centroavante ou vai começar a colocar o Pedro. Vamos esperar o Pedro estar totalmente recuperado, muito em forma. Vamos ver essa bomba que caiu também ali, né, de ter vazado informação ou alguma crítica em relação ao Pedro. A gente sabe que um jogador igual o Pedro não pode ser descartado de forma nenhuma, tem que ser arrumada uma solução para colocar ele. Mas a gente não sabe o dia a dia do que acontece, parte médica, psicológica, essas coisas. A gente vai por achismos dentro de informações, né? A gente busca as informações, tem muitos achismos, mas diante do que é apresentado em relação à característica do tipo de jogador que o Flamengo e o Felipe Luiz quer trabalhar no ataque, o Pedro não tem essas características, mas é um jogador que não pode ser descartado de forma nenhuma. Vamos ver o final da recuperação dele e como que o Flamengo vai se portar agora a partir do dia 12, voltando no jogo contra o São Paulo. E a diretoria resta a torcer muito para essa aposta funcionar. Já vimos que teve a aposta do Juninho, que infelizmente não deu certo, não dá para criticar o jogador, nem nada, porque era um jogador que vinha no radar de uma equipe que consegue buscar jogadores e muitas das vezes dá certo, que era o Sevilha, né, que tem um scout muito bom, e vamos ver o que vai acontecer. Torcer para dar certo, porque o caldeirão dos memes dos adversários já está ali fervendo, esperando para dar errado, até pelo apelido do jogador, né, o Mickey. Então, flamenguista que se cuide. Se der errado, pode preparar porque vai virar chacota, né? Então vamos para o terceiro tópico, beleza? E vamos lá, galera, para o terceiro e último tópico aqui desse primeiro episódio, aqui desse primeiro vídeo nosso. O pós-mundial dentro do futebol brasileiro. O que se esperar? Diz aí, torcedor, diz aí você que está assistindo esse vídeo, comenta aí o que você espera que aconteça com o futebol brasileiro. Eu trago um ponto de vista que acho que é uma das coisas que a gente pode torcer muito para que o presidente da CBF eleito agora tenha realmente uma mentalidade mais jovial e queira fortalecer esse produto, né? Um vídeo que desde que eu quis montar esse canal aqui, alguns amigos meus sempre me incentivaram, outros na parte mais de brincadeira, mas sempre me incentivaram a criar um canal para falar de futebol e tudo. E era um vídeo que desde que começaram a me incentivar, eu pensei, falei assim, poxa, aproveitar esse mundial e como que vai ser o futebol. E por uma coincidência muito boa, eu acompanhando alguns vídeos, vendo algumas lives, eu assisti uma do Thiago Leifert, e tomara que ele um dia assista um vídeo meu aqui, comenta aqui, né? Eu vou ficar muito feliz, acho que todo mundo sempre, né, que começa a fazer alguma coisa, algum tipo de conteúdo, tem as pessoas que ele se espelha, o Thiago é um desses, que é um espelho, da mesma forma que o Rica, por mais que o pessoal fala que eles são polêmicos em algumas falas, mas eles dizem o que precisa ser dito. E esse tópico foi uma coisa que eu já venho querendo fazer há muito tempo e ele trouxe isso numa live recente, antes do jogo do Fluminense com a Inter de Milão. A gente torce para esse presidente ele conseguir sentar e conversar com federações e clubes, principalmente com clubes. Não existe federação sem clube, não existe um produto final sem matéria-prima. Né? Da mesma forma que o clube precisa demonstrar mais carinho para os seus jogadores, brigar por um calendário mais justo, brigar por ter uma qualidade de uma base melhor, porque aquilo ali é a matéria-prima do clube, sem o jogador, sem uma base.
ele não existe. Então é aquela escadinha. E a gente torce para que esse presidente novo da CBF, que é o Schalke, ele tenha essa mentalidade jovial e consiga desenvolver a conversa e criar a liga, adequar um calendário. A gente sabe que adequar o calendário brasileiro ao calendário europeu seria uma das melhores coisas que poderia acontecer, até para a gente no meio do campeonato os clubes não perderem os seus melhores jogadores, porque a janela mais importante para os clubes europeus é a do meio do ano, que é o começo de temporada. E a gente está em meio de temporada nessa época. Isso até para o próprio jogador é muito complicado, porque ele sai daqui com meia temporada, dependendo do jogador. Meia temporada, começa uma temporada, ele vai jogar 1 ano e meio, se for levar em consideração. Então isso até os próprios jogadores poderiam brigar em relação a essa adequação do calendário. Mas isso é muito mais complexo. Mas só de começar a ter uma conversa sobre esse tema, a gente já vai ter um avanço muito grande, porque essas conversas às vezes nem acontecem. Em relação ao fair play financeiro, a gente vê que tem clubes que brigam aí contra rebaixamento, contra times que devem demais e dão calote até às vezes no próprio clube que está brigando por rebaixamento. Ele perde o melhor jogador dele, toma calote e ainda cai para a segunda divisão. Então acho que tem que ter uma mão muito mais firme em relação a isso para auxiliar esses clubes. A gente vê a briga em relação ao direito de transmissão, aos valores, a verba tem que ter adequação, mas está faltando até essa consideração. Né? O time briga por ter essa adequação, falando que o clube pequeno tem que ter mais verba, gritam e levantam bandeiras que o clube pequeno tem que ter mais verba para poder competir, mas eles mesmos vão lá e arranca o jogador daquele clube, prometendo pagar, não paga, muitas das vezes vende, recebe o dinheiro e não paga lá atrás. A gente está vendo isso daí é corriqueiro no futebol brasileiro. Então, isso daí o presidente tem que ter essa mão firme, conversar com os clubes, conversar com a federação, tirar um pouco da força da federação e passar ela para os clubes, que eles são a matéria-prima do futebol, né? E da mesma forma que os clubes têm que começar a ter esse carinho em relação aos jogadores, de brigar por um calendário que seja mais humano para os atletas. Porque senão a gente vai pegar falas igual foi do presidente do Bayern, de Munique, em relação à crítica que teve ao Mundial, os jogadores, muitos jogadores, inclusive até o Rafinha mesmo, né, que eu acredito também, da mesma forma que muitos jornalistas aí, né, falaram, foi infeliz na sua fala, porque se for assim ele tem que abandonar a Copa do Mundo. O presidente do Bayern de Munique trouxe uma questão que era, se agentes e jogadores pararem de exigir salários exorbitantes e da forma que o futebol está caminhando, eles vão ter que fazer isso, eles vão ter que aceitar qualquer campeonato, principalmente igual esse campeonato da FIFA, que pague muito bem, paga muito melhor para o futebol brasileiro pela nossa desvalorização de financeira. Mas qualquer dinheiro que entra para eles, eles têm que ir, porque eles têm que pagar empresário, o jogador pedindo salário alto, jogadores de nível muito baixo já pedindo salários muito altos, mas cada um pede o que quer. A gente não está aqui para criticar o que a pessoa está pedindo. Se alguém pagou, o problema é de quem pagou também. Né? Então, se o jogador X, que é um caneleiro, vamos dizer assim, pediu 1 milhão de salário e alguém pagou, parabéns para você que pediu o salário. Né? Você foi muito inteligente e burro foi quem te pagou. Então isso daí não vem na questão. Então, torcer para que o futebol brasileiro surfa nessa onda que está muito alta, com essa qualidade de futebol que os clubes apresentaram. Né? A gente demonstrou uma outra coisa para o mundo. Demos uma sorte de estar nos Estados Unidos, ter uma colônia brasileira muito forte, ser fácil de ir nos estádios lá. A gente mostrou a torcida apaixonada, todas as torcidas fizeram bonito demais, né? Estiveram lá, estão, o Fluminense está lá acompanhando ainda a torcida do Fluminense e mostrando a força que tem do futebol brasileiro. Muita coisa foi dita falando, não se presta atenção, a galera lá, o futebol europeu menospreza o futebol brasileiro. Eu acho que isso é equivocado também, eles podem menosprezar até a página 2, porque eles têm que estar olhando, eles sabem o que acontece aqui, porque a maior parte de força do futebol deles sai daqui da América do Sul. Então eles estão de olho, eles sabem o que está acontecendo. Eles foram surpreendidos?
entre aspas. Eles sabiam o que acontece aqui, a qualidade do futebol. Um Flamengo que tem uma base de seleção brasileira, um Palmeiras que tem ganhado tudo, o atual campeão da Libertadores, o Fluminense ali, que foi campeão recente também. Então, não é bobo que foi. Então, eles também não podem falar isso. Mas, voltando ao tópico do futebol brasileiro, torcer para que tenha adequação de calendário, que tenha a conversa entre a CBF e os clubes, que se passe muito mais força para os clubes, né? E fair play financeiro, adequação de calendário e conversa com os clubes, né? Torcer para a criação da liga sair. A gente sabe que esse tópico é muito sensível. O Flamengo sempre vai se mostrar machucado por causa de 87 e vai brigar por sempre estar mais ao sol, mais sentado na janela. Beleza? Então esse daí foi o primeiro vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado. Sigam a gente, dá aquele like, segue, ativa o sininho aí e tamo junto. Até o próximo. Valeu, falou!